Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Priscila. Se você por acaso não viu a primeira parte, não tem problema nenhum, é só acessar o link, que como você sabe, está aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se vocês gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você teve uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Bom proveito. Vou começar do início. Você diz que você saiu de costas. O que significa? Saiu por aqui, assim? Isso, saí pela minha nuca. Eu fui puxada, né? Fui sugada. Saiu assim por trás. Isso. Porque quando eu saí, eu já não vi pernas, nem braço, nem nada. Eu já senti como se eu fosse uma energia e que estava saindo por aqui, estava sendo puxada. Eu não cheguei a olhar e ver mãos e ver braço, não. E eu estava vendo que eu estava sendo puxada para algum lugar e eu vi o meu corpo de costa. Eu estava sabendo que eu estava sendo puxada. E nesse lugar para onde você foi, você era uma bolinha, que na verdade mais parece uma chama, uma coisinha assim, meio alongada, conforme você me explicou, né? Isso. Tinham entre 20 e 30 bolinhas, e você falou de luzes também, em volta, quer dizer, era um ambiente claro, então. Muito, muito claro. Muito claro. Eram feixes de luzes no chão, que era como se fosse chão, né, divisão de chão, feixes de luzes como se fosse paredes, dava para ver nitidamente que tinha chão, que tinha paredes, mas não era igual a que a gente estava acostumado. Eu pergunto uma coisa, você sentiu naquele instante que o seu conhecimento era maior? Conhecimento das coisas? Como se você pudesse acessar o conhecimento das outras bolinhas? Então, eu me senti super acolhida, era a sensação de voltei para casa, aqui é minha casa, eu voltei para casa. A sensação de conhecer a todos e que todos me conheciam, era um amor que eu costumo falar para o Sérgio que o amor que eu senti lá, aqui a gente tem amostra grátis, tipo, uma amostra grátis de amor de mãe, de amor de pai, de amor de filho, amostra grátis. O amor que eu senti lá foi um amor que eu nunca senti nem vi na vida e nem senti por alguém na vida. Era um amor, acolhimento e tá tudo bem, e tá tudo bem, está tudo bem. E sobre o conhecimento, então, como eu falei, quando eu cheguei lá, tinha algumas coisas que me falavam que eu ficava meia, mas eu acho que é pelo pouco tempo que eu estava lá. Mas quando eu fazia uma pergunta, rapidamente eu conseguia ter acesso à resposta, mesmo que fosse de outra. Algumas pessoas comentaram que durante a experiência de quase morte, na hora que elas estavam lá, é como se tivesse, pá, subitamente a compreensão delas havia mudado, sem chegar a precisar fazer alguma pergunta, como se só o fato de estar lá já significasse um aumento da compreensão. Isso não aconteceu no seu caso? Aconteceu, porque me falavam umas coisas, eu já entendia rápido, assim, né? Era diferente, não tinha como. O conhecimento lá não é escondido, se um sabe, todo mundo sabe. E você que estava lá, você era parte de todo mundo, então... Isso, Perguntas existenciais que você possa ter feito aqui lá não faziam sentido? Aconteceu isso? Não, todo mundo sabia quem era, o que estava fazendo. Por exemplo, você aqui poderia pensar, mas o que é viver? O que é o universo e tudo? Na hora que você estava lá, essas perguntas já tinham respostas dentro da sua bolinha? Já são experiências, né? Eles entendem como eu não sei, talvez jogo fica meio
vulgar de falar, aqui é como se fosse um jogo, mas aqui é como se você tivesse aqui para aprender mais um pouquinho, para juntar com outros. Assim, não sei se eu estou conseguindo achar a palavra certa. Você falou que o chão e paredes eram de luzes. Então, de uma certa forma, parecia um lugar com aposentos, uma sala aqui, uma sala ali. O lugar onde você foi recebido por essas outras bolinhas era uma espécie de sala? Bem grande, bem grande. Mas era uma espécie de sala, mesmo que as paredes fossem feitas de luzes? Diferente do entendimento que a gente tem de sala, era uma espécie de lugar de trabalho, de recepção ou algo parecido com isso. Era um lugar e que aquelas bolinhas que estavam ali, que quando eu cheguei, quando eu me vi lá, elas não estavam ali ociosas, não. Elas estavam ali trabalhando. Isso ficou bem claro para mim. Você sentiu isso? Não é que você tenha visto. O que você viu eram bolinhas. Tinha algumas coisas como se fosse, não sei, mesas, painéis, algumas coisas assim que deu para ver que elas estavam trabalhando ali naquele lugar. Alguns feixes de luzes diferentes que deu para... Com certeza elas estavam trabalhando naquele lugar ali. Você falou de bolinhas masculinas e femininas. Eu queria saber como é que você sentia. Simplesmente você sentia? Ou tinha alguma coisa visual fora a cor? Porque você falou que tinha uma cor diferente. Mas, por exemplo, ninguém falou para você essa cor é a essência feminina, essa cor é a essência masculina. Você simplesmente sabia? Sabia. Olhava e sabia. Assim como a gente olha, né, e sabe que é masculino, é feminino, de olhar sabia. A presença, era uma presença. Conseguia distinguir qual era a presença masculina e qual era a presença feminina. Não precisava ser falado, era sentido. Você se refere a essas bolinhas como bolinhas que olhavam, que faziam coisas. Eu me pergunto, será que você, por sair daqui, estava vendo essas bolinhas só como bolinhas? Mas se você estivesse lá há mais tempo, já não estivesse mais aqui, você as veria de outra forma, sem ser bolinhas? Então, quando a bolinha média falou para mim que eu estava no piloto automático, que eu só não podia dormir, eu me fiz a pergunta, o que iria acontecer se eu dormisse, né? E aí não foi a bolinha média que me respondeu, foi uma bolinha pequenininha que estava lá, misturada lá com as outras, mas eu tenho certeza que foi ela que me respondeu, porque eu tive acesso ao pensamento dela, à resposta dela, e ela me falou que se eu dormisse, se o meu corpo dormisse aqui, lá na praia, que a conexão iria ser cortada e que eu iria para um outro lugar de descanso. Era como se eu estivesse aqui trabalhando e aí quando eu voltasse para lá, eu teria um período de descanso para depois voltar para lá junto com elas para poder trabalhar. E isso foi me falado assim, ó, muito rápido. Eu não sei se eu entendi direito, dá a impressão de que você morreria. A conexão ia ser cortada. Não foi usada essa palavra morte. Falou, a conexão iria ser cortada. E você iria para um lugar de descanso e depois iria trabalhar com elas. Isso. Você comentou que você foi chamada de ele. O que ele está fazendo aqui? O que você sentiu naquele momento? Existe uma essência masculina e uma feminina que ao vir para cá pode experimentar a outra essência, ou mesmo lá essa essência pode mudar de masculina para feminina? Nem sei se você tem essa resposta. Eu tenho essa resposta. Como eu falei sobre presença, né? Era uma presença masculina ou era uma presença feminina, mas eu também sentia de que isso não era muito relevante, não. Que se quisesse também ser uma presença mais masculina, ou se quisesse ser uma presença menos masculina,
Eu acho que é mais a gente aqui, quando tá aqui nessa terra, que meio que bota uma separação, mas que era meio que assim, ó. Que poderia sobressair um pouco. Em algumas situações, aí eu vou falar. Em algumas situações poderia sobressair mais a presença masculina, e em outras situações poderia sair mais a presença masculina. Eu acho que dependendo da situação que precisasse ser resolvida, vamos dizer assim, não sei. Você está falando isso lá? Lá. Porque quando ele me chamou de ele, foi a primeira vez que me chamaram de ele lá, né? Porque me tinham me chamado por numeração. E eu me via como uma cor rosada e violeta, misturada. Mas quando ele me chamou de ele, não fez tanta diferença para mim, não. Essa cor rosada violeta seria de ela, da forma como você viu lá. Era eu. Energia feminina como eu me reconheço. Agora, se todas as que eram meia rosada e violeta eram 100% feminina, eu acho que não tem muito essa regra assim, né? Ok, entendi. De qualquer forma, você sentiu que mesmo lá vai depender da situação, vai se sobressair uma essência ou outra. Isso. O que me deu a entender que poderia ser as duas, dependendo da situação que você fosse apresentada para você, digamos. Você falou que foi chamada por uma numeração, você até brincou de 2902. Você sentia que essa numeração correspondia a uma vibração específica, como se houvesse uma relação entre número e vibração? Era meu nome, era eu. E o seu nome tinha a ver com a sua vibração? Eu não entendia não que eu entenda hoje, assim, tô engateando, mas eu nunca tinha entendido, nunca tinha me pegado pensando em vibração ou coisas desse tipo, mas respondendo a sua pergunta, Carlos, por isso que eu falo, teve coisas que aí você lê um livro e você, mas isso eu não tô sabendo. Não é esse livro que tá me trazendo essa informação de primeira mão, isso daí eu vivi lá, foi me falado lá. Por isso que quando eu falo que eu leio um livro e o livro tem uma informação que foi me passada lá, eu tenho confirmações. Eu posso te falar que não teve um dia que eu não tive uma confirmação. E até o Sérgio, de tanto ouvir eu falar da experiência lá, às vezes tem situações que o Sérgio, Priscila, foi igual te falaram lá. Aí a gente fica falando de lá. Lá. Aí eu falei, Sérgio. Aí eu fico, Sérgio, é isso aí. Mas respondendo a pergunta, esse número era, o meu nome era a minha frequência e deu a entender que era a quantidade de experiências que eu já vivi. Você falou também do piloto automático, né? E eu queria fazer um comentário sobre isso, porque tem algumas experiências em que a pessoa se vê tendo uma ação. Por exemplo, a doutora Ivan Kayson se via de cima e via o corpo dela nadando. E ela não entendia, né? Estranhou de início, como que está nadando se eu estou aqui em cima? Então parece que há essa possibilidade, que aqui no seu caso foi chamada de piloto automático, e eu tenho um amigo muito querido, que ele teve uma situação, isso ele me contou, em que ele estava dirigindo o automóvel na Marginal aqui em São Paulo, e de repente ele foi chamado para uma tarefa espiritual, segundo o que ele me contou, e ele falou, mas eu estou guiando o carro, como é que eu vou me desconcentrar daqui? Né? E falaram para ele, não se preocupe, você vai continuar guiando. O que me faz pensar na sua conversa com o Sérgio, né? No piloto automático, que ele deve ter ficado até doido de tanto que colocava água e secava você, tipo, você não se resolvia, né? Não, estou com calor, estou com frio. Eu vi o meu corpo quando ele estava me trazendo. Que aí eu vi o meu corpo lá sentadinho, Sérgio, meu irmão com as minhas duas amigas aqui.
quando eu perguntei pelo meu corpo, eu não vi o meu corpo. Só foi me falado que eu estava no piloto automático. E quando eu perguntava pelo meu corpo e eu acho que me deixavam ter acesso ao meu corpo, eu não vi o meu corpo de cima, não. Eu vi o meu corpo, eu me via através dos meus olhos. Eu já estava meio que como se fosse uma linhazinha e foi lá, me via através dos meus olhos, voltei. Era como se a minha consciência fosse lá e fosse cá, fosse lá e fosse cá. Só que nesse fosse lá e fosse cá, eu tava lá e eu tava aqui. Eu conseguia me ver pelos meus olhos, segundos, né? Segundos, rápido. Conseguia me ver pelos meus olhos e voltava pra lá. Mas não teve mais esse puxão, nem nada. Era assim. Eu perguntava pelo meu corpo, conseguia ver pelos meus olhos. Daqui a pouco eu já tava lá conversando de novo. Sempre pelos seus olhos, nunca uma visão externa. Essas 2 vezes que eu fui no meu corpo, vi pelos meus olhos. E quando ele estava me trazendo realmente, aí eu vi externo. Aí eu vi se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E aí eu me vi lá, sentadinha, o Sérgio pegando a água e o meu irmão e minhas amigas aqui do lado. Quando você foi para outro pavimento, onde a bola média foi falar com a bola grande, você pode nos explicar como é que era o ambiente? Era como outro? Só mudou de sala? Paredes eram com luzes? Tinha chão com luzes também? Sim, mas deu para ver nitidamente que era uma outra sala, um outro ambiente, um outro lugar, onde é um negócio que meio que comanda, como? Eu esqueci o nome, fugiu. Um centro, um centro de comando, era como se aquela bolona grande, o que ela estivesse fazendo ali, entre aspas, fosse mais importante, fosse separado, fosse uma responsabilidade maior, vamos colocar, como se fosse uma responsabilidade maior, porque tanto que só estava ela dentro daquela sala, né, digamos. Uma curiosidade, você falou que o que ele está fazendo aqui, eu queria saber se essa fala foi carinhosa ou se foi seca. Não foi carinhosa, não. Foi seca. Foi o que ele está fazendo aqui. Tem muita coisa para fazer. Ainda não é o tempo dele. E acabou. Vocês foram passando por alguns lugares. Esses lugares eram sempre parecidos, no sentido de ser tudo feito de luz? Você não viu natureza, não viu árvores, não viu grama? Não vi natureza, não vi animais, não vi árvores. O céu era meio escuro, dava para ver algumas estrelas. Não é não que eu fiquei olhando muito pro céu. Me pareceu ter outras coisas acima, como se a gente estivesse aqui e como se tivesse outras coisas acima, mas não tive acesso, só aqui, e como a gente também via quem estava aqui embaixo. Não via o que estava em cima, só via aqui o que estava aqui embaixo. E quando a gente passou pelos lugares que tinha os outros seres que ele me falou, eles não conseguiam ver a gente. A gente passava como se fosse uma espécie de ponte iluminada, assim, uma espécie de ponte com esses feixes de luzes, e a gente conseguia ver eles trabalhando, mas eles não conseguiam ver a gente. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Você foi um pouco para frente e eu vou com você, depois eu volto. Você disse que passou por um lugar onde abaixo havia formas diferentes, eram seres manipulando linhas, ligando aqui e ali, trabalhando. E foi explicado que seriam seres que não terão mais acesso à Terra. Por que eles não terão mais acesso à Terra? Eram seres que tinham sido premiados ou eram seres que estavam passando por aprendizados mais duros, mais difíceis? Porque quando você fala não terão mais acesso à Terra, mas isso é bom ou não é bom? Acabou o tempo de experienciações, não sei nem se o plural é isso. Acabou o tempo deles viverem a experiência deles na Terra. Eles já viveram as experiências que deveriam viver para juntar todas as informações, vamos colocar assim, para juntar todas as informações que eles precisavam.
E agora é como se você tá no ensino médio e agora você vai pra faculdade. Tipo, terminou seu tempo no ensino médio. E essas formas eram diferentes como? Não eram bolinhas. Não, eram mais um formato mais assim, mais fluidos, não eram tão, digamos, elas conseguiam ser mais fluidas, eram mais fluidas e tinham outras cores também, assim, era como se fossem energias também, assim, mas eram um pouco mais fluidas, eram diferentes. Por isso, porque lá eram mais como se fossem bolinhas, chamazinhas, e me chamou a atenção pelo fato de serem um pouco diferentes, né? Por isso que eu fiz a pergunta, quem eles eram, quem era, né? Era um pouco mais movimentado. O fato de ter terminado aqui o período de aprendizado aqui, me parece que é uma coisa boa. Sabe, já aprenderam, passaram, conforme você falou, do secundário, foram para a faculdade, por exemplo. É isso que você sentiu? Você olhou para eles, você sentiu amor, alegria, ou você sentiu angústia, sofrimento? Para quem quis aprender, aprendeu. Para quem não quis aprender, deu para ver que tinha outros níveis mais para baixo, mas que não iria mais vir para a Terra. O que você está dizendo é que lá embaixo tinham vários níveis. Sim, sim. Era como se fosse meio que eu não sei, um formato de não era prédio, mas o entendimento lá era como se fosse feixes de luzes assim, e feixes de luzes assim, e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos para baixo. Vamos falar agora sobre o flutuar, quando foi dito que vocês mudavam rapidamente de lugar, mas você está falando de mudar de um lugar para outro, mas todos os lugares me parecem parecidos, eu estou correto? Sempre luzes, paredes de luzes, sempre chão de luz, é isso? Eu acho que o único que foi diferente foi quando foi me mostrado a Terra, né, o formato da Terra e teve esse zoom, mas parecia que eram, com certeza eu mudava de lugares para o outro, mas era mais ou menos nessa base aí. Mas tinha lugares que as luzes eram diferentes, que você conseguia saber que você estava do lado de fora, que não, você não estava dentro de um lugar com parede, nem com chão. Era como você flutuava, você estava aqui e era um espaço enorme. E aí eu conseguia ter entendimento de que eu estava do lado de fora, ou cheguei numa sala, ou estou em outro lugar. Foi me mostrado uma maquete, e aí como se estivesse aqui em cima e a maquete ficasse aqui assim, ó, como se a gente estivesse aqui e a maquete ficasse se transformando aqui desse lado aqui e eu vendo daqui. Maquete do quê? Quando foi me mostrado algumas coisas, parecia algumas coisas meio holográfica que ele me mostrava e como quando foi me mostrado os pilarzinhos dos meus filhos ligado ao bonequinho, quando foi me mostrado meu bonequinho ligado pela barriga com o Sérgio, eu tava aqui, a bolinha tava aqui, que era eu, a bolinha média do meu lado tava aqui, e aqui ficava fazendo movimentações aqui assim, ó. E aí ele ia falando, sem ter boca, e ia mostrando aqui as coisas para mim. E eu ia perguntando algumas coisas para ele. Falando sobre isso, você comentou comigo naquela nossa conversa algo que você não comentou agora, que você perguntou por que havia 5 obeliscos, sendo que você só tem 3 filhos e só havia linhas saindo de 3 deles, né? Você não gostaria de falar sobre isso? Eu perguntei, né, que tinham 5 obeliscos, né, e tinha linha saindo de 3. Tomei um puxão de orelha por ter perguntado da linha do terceiro. E as outras linhas estavam, os outros obeliscozinhos, né, a torrezinha tava vazio, sem nada. E aí eu perguntei, falei, mas esses 2 não tem linha. Aí
foi me falado que eram 2 de obeliscos, né? Era a probabilidade, ou poderia ser possível, teria uma abertura para me ter mais 2 filhos. No caso, eu poderia, nessa experiência que eu estou vivendo como Priscila, eu poderia ser mãe de 5, não só de 3. Ainda teria essa possibilidade, foi o que foi me dito. Eu acho muito interessante isso, essa parte de sua experiência, porque deixa mais claro do que nunca o livre-arbítrio, que muitas vezes as pessoas questionam, mas existe ou não existe? Está aí uma prova, né? Aí você falou que existe uma Priscila antes e outra depois. Você falou da leitura dos livros. Eu pergunto, você passou a ler de forma mais rápida? Eu passei a ter um entendimento mais rápido, né? Eu não preciso ler o livro 2, 3 vezes, apesar de muitas vezes fazer isso. Sentia a necessidade de voltar em alguns livros e... olha, entendi melhor isso aqui. Mas o entendimento muito, muito rápido, muito, muito... Ler, já... é isso. Ler, é isso. Ler, é isso, ler, é isso. Aí já vai para outra, já vai para outra, já vai para outra. Você acabou ganhando outras habilidades também? Eu não sei se outras habilidades ou se eu nem percebia que já tinha ou que meio que ignorava, mas eu consigo sentir nitidamente a intenção das pessoas, e igual quando eu estava lá, que eu sabia quem era a presença masculina, quem era a presença feminina, quem... Às vezes a pessoa está me falando uma coisa com a boca, e eu sei nitidamente que ela não está pensando nada daquilo ali. Eu sei nitidamente a intenção, vamos dizer, a intenção daquela pessoa, o que aquela pessoa está vibrando, vamos colocar. E outra coisa também de que, como foi me falado que nós somos antenas, né? Às vezes eu sei quando eu estou falando com a pessoa, ou às vezes eu sei quando eu estou falando com outros seres, vamos dizer assim. Que outros seres que estão próximos dessa pessoa fazendo-se passar por ela? Um pouco. Você estando aí, você consegue sentir a minha energia aqui, mesmo nós estando falando por internet? Eu consigo sentir a sua intenção. Qual é a sua intenção? Se é boa, se é ruim, se é de tirar proveito, se não é de tirar proveito. É isso. E você também fica aflita de ficar num ambiente com muita gente? Eu não consigo mais. Eu já passei mal algumas vezes. E eu ia para muitos shows, mas tem alguns lugares que eu não consigo ficar mais, assim, eu não tem como mais, porque tem muitas energias ali diferentes. E eu não consigo mais ficar em lugares assim, que tem muita bebida, que tem muita coisas assim, vamos dizer. Eu passo mal de verdade. Você fez uma pergunta muito importante ali, que é a questão da cura de algumas doenças. Por que eu digo isso? Porque essa mesma coisa que você disse, que a cura já foi dada e que pessoas ou grupos, por escolha, não deixaram fluir para toda a humanidade esse conhecimento sobre a cura. Isso já foi dito outras vezes, inclusive uma que ainda não foi publicada. Eu achei importante falar isso porque foi exatamente a mesma coisa que foi dita. Aí, você falou, num certo momento, eu escrevi aqui, não estou entendendo por que eu escrevi isso. Corpo físico via de dentro e via de fora. Você consegue entender por que eu escrevi isso? Quando eu perguntava pelo meu corpo e eu tive acesso ao meu corpo, a minha visão, 2 vezes eu via pela minha visão, pela minha vista, do tamanho de uma televisão, e depois quando eu via de cima, eu via amplo. Tanto quando eu estava sendo trazida, sendo acompanhada, né? Porque não foi uma coisa que foi
obrigada, eu acho que, apesar de terem me falado que não era a minha hora, que o que eu estava fazendo ali, ou algo parecido com isso, e de eu ter sentido o sentimento de surpresa das outras bolinhas, né? E de todos que estavam lá, né? Eu acho também que foi uma coisa que foi natural. Eu acho que não passou naquele momento na minha cabeça lá, ou na minha consciência lá, de não voltar. Foi entendido que eu precisava voltar, mas eu agora me questionando de e será que se eu falasse, não quero mais voltar, eu não sei se teria a possibilidade de eu ficar lá, porque foi uma coisa que foi tão natural que ele veio me acompanhando para que eu voltasse para dentro da minha missão, vamos dizer assim. Mas eu não sei se eu falasse, não quero mais não quero ficar por aqui. Você não chegou a falar isso, que você queria ficar lá, né? Apesar de lá ser maravilhoso, mas foi uma coisa que não foi imposta a mim, mas foi natural de saber que ainda tinha alguma coisa para fazer, que era importante. Era mais importante eu voltar para terminar de fazer o que eu estava fazendo aqui do que eu ficar lá. Tem tempo para voltar para lá, tem tempo para ficar lá. Sim. O tempo era uma coisa muito, muito. Parecia que era abundante lá o tempo. Não tinha essa agonia, vamos dizer, do dia a dia que a gente tem, e 24 horas só tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Lá era uma coisa muito. Tem tempo para fazer isso. Isso vai ser feito no momento, no tempo certo. Algumas pessoas falam que durante a experiência sentiam que lá não havia o tempo. Não sentiam a existência do tempo. Mas você sentiu, né? Eu senti a diferença do tempo porque eu fiquei muito tempo lá e o Sérgio falou que fiquei 10, 15 minutos. E o que eu vivi lá não dava para viver em 10, 15 minutos. Nossa, aqui. Não dava. Ainda sobre a questão de você ver de fora e ver de dentro. Você só viu de fora quando você voltou para a Terra? Quando ele veio me acompanhando. Que aí veio se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. Mas me deu a impressão de que antes, quando você falou "e o meu corpo", primeiramente você viu a situação da praia lá de cima. Isso aconteceu? Não, só quando eu vim me acompanhando. Quando eu perguntava, e o meu corpo? Ele me deixava ir lá. Eu tinha acesso ao meu corpo. Eu via pelos meus olhos. Através da televisãozinha, conforme você falou, né? Isso. Aí você disse que quando você voltou, a bolinha média veio te trazendo, você sentiu o túnel, o corredor, você viu o planeta Terra lá fora. Então, onde estava você? Você diria que é o quê? Um outro lugar, uma outra dimensão? Onde é que estava acontecendo tudo isso? Plena certeza que era lá em cima. Agora, onde era lá em cima? Não sei, não tive esse acesso, não consegui. De repente, daqui a pouco possa me vir na memória e uma lembrança e esse insight que às vezes eu tenho e de eu ter essa resposta, mas não sei. Só sei que era lá em cima. Você diria que essa porta continua entreaberta para essa outra realidade na sua vida? Às vezes, sim. Você ouve vozes? Não, eu não ouço vozes, mas a minha intuição ficou muito assertiva, vamos dizer assim. E às vezes assim, não vai por aí, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo. Dá um abraço naquela pessoa ali. Fala isso daqui para aquela pessoa ali. Mas não é uma voz que eu escuto de fora, não. É um pensamento que eu sei que é diferente de outros pensamentos. Que não é um pensamento qualquer. É um pensamento que ele passa direto, vamos dizer assim. Não sei se eu me fiz entender, Carlos. Se fez, sim. Houve algum motivo específico para você nos procurar? Eu não podia reter a informação, porque
como eles falaram que outras antenas iriam ser ligadas, não sei, outras antenas iriam ser conectadas. Quanto mais pessoas, né, antenas, aí eu vou me falar como antenas. Quanto mais antenas viesse a público falar o que vivenciou, daria coragem para dizer para outra que, olha, você não tá sozinha, você também foi conectada, hein? Não dá para segurar essa informação. E outras e outras e outras e outras. Muita gente hoje fala em transição planetária. De alguma forma, essa sua experiência se conecta com esse conceito de transição planetária? A informação está chegando, as conexões estão sendo feitas. Quem quer, quem sentir, né, e quiser, eu não sei se a palavra certa é evoluir ou vai ser feito, mas não é uma coisa que é obrigatória. Quem quiser também continuar dormindo, quem quiser continuar em transe, quem quiser continuar achando que é desse jeitinho mesmo que foi passado pra gente que funciona, também só vai quem quer. Você comentou, eu acho que você passou a ter muitos sonhos lúcidos. Sim. Nesses sonhos lúcidos, você vai fazer resgates, você vai dar aula, você vai receber aula? São muito variados? Às vezes eu vou aprender alguma coisa, apesar de que nem todas as vezes eu lembro 100% do que foi. Eu acho que eu ainda tô, igual eu falei, eu acho que eu ainda tô gateando, eu acho que eu ainda tô aceitando algumas coisas, eu acho que eu ainda tô devagarzinho, aprendendo um pouquinho. Me dá a impressão de que você disse que você, durante esses sonhos lúcidos, em pelo menos alguns deles, você vai aprender coisas, como se fosse para uma escola, é correto isso? É me mostrado algumas coisas, às vezes pessoal, às vezes maior um pouquinho, às vezes coisas que eu preciso resolver comigo para poder subir esse degrauzinho, entendeu? Só depois que eu resolver isso daqui que eu vou ter acesso a isso aqui, só depois que eu resolver isso aqui que eu vou ter acesso a isso aqui, devagarzinho. E quanto à morte, você tinha medo antes? Então, pelo fato da religião que eu praticava, né, era meio que 8 ou 80, ou você vai para esse lugar ou você vai para esse lugar. E aí, quando você sai do teu corpo e é te apresentado uma coisa totalmente diferente, o medo da morte sumiu 100%, porque eu sei que a morte não existe, vamos colocar assim. Existe, você passou para cá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá, passou para cá, mas não é o fim, é o começo de uma outra coisa. Então, não tenho medo da morte. Qual a mensagem final que você gostaria de deixar para todos nós, levando em conta que nós não passamos por uma experiência tão maravilhosa, eu acho que foi maravilhosa que você passou, mas todos nós temos que conviver com os desafios desse século XXI. Nós não somos 100% o que a gente vê no espelho. Existem muito mais coisas por trás desse espelho. Nós somos muito além do que a gente pensa e imaginamos que somos. Às vezes só basta a gente prestar atenção, porque é falado o tempo inteiro em música, é falado o tempo inteiro em livros, tem alguns filmes também que te passam algumas informações importantes, só que a gente acha que é tudo ficção, que é tudo ilusão, né? Mas e se a ilusão for o que a gente estiver vivendo aqui? E se isso aqui for só uma brincadeira, um jogo? Aqui é só uma parte de um todo. Será que a gente não levaria a vida muito mais leve? E que não tem nada definido. Você pode mudar o teu destino, vamos botar. Não tem nada 100% definido. Tem coisas que a gente precisa fazer, mas que não tem nada já determinado. Conforme a gente vai andando,
vai abrindo outras possibilidades. E eu desejaria que todos passassem por alguma coisa que não pudesse explicar 100%, que aí iria sentar, iria acalmar a sua mente e iria se perguntar a si mesmo o que eu sou. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?